O que significa a palavra mãe para você? Sofrimento. Eu falo com dor. Mas fora isso, ela recebia muito dinheiro, deixando homens abusarem de mim. De você? Como? Com quantos anos você tinha? Começou com 9. Que homens que abusavam de você? A maioria era do serviço dela. Eles chegavam na sua casa? Não, ela me levava até a empresa, às vezes, e também me levava até a casa da pessoa. Como foi a primeira vez? Você consegue lembrar do Eu lembro. primeiro dia? Lembro? Eu não tava. Com 9 anos, eu fui pra casa dele. Era um homem que ele deixava. Tem o mesmo nome que o meu pai. Ele deixava o cabelo e a barba crescer. Porque todo fim de ano ele fazia o papel de Jesus na igreja. De Jesus? E aí eu não entendia direito o que estava acontecendo. Fui entender anos depois. Fui entender anos depois que isso era errado e que isso não se fazia. Mas com 9 anos já teve um abuso, penetração. E aí ameaça depois, né, pra não contar. Esse de 9 anos eu contei pra minha avó porque eu pensava que era uma brincadeira. De tanto ele falar, ai, você tem que fazer isso pra você crescer, porque você é muito pequenininha. E aí eu cheguei em casa contando pra minha avó, que morava no mesmo quintal da minha mãe, que eu ia ficar grande, porque um amigo da minha mãe. E aí falei as coisas que aconteceu e que eu ia crescer. A minha avó não ligou. Sua avó não ligou? Não. Ela só foi falar com a minha mãe o que aconteceu. Minha mãe falou que era mentira. E aí deixaram. E aí a minha mãe viu que tinha esse poder, né? E continuou fazendo. E as suas irmãs também foram levadas por esse caminho? Seu irmão também? As minhas 2 irmãs, sim. Mas foram poucas vezes. O meu irmão, ela nunca fez nada com ele. Você e suas irmãs conversam ou conversaram sobre a sua mãe te cafetinar? Explorar sexualmente vocês? Quando eu fiz 17 anos, eu abri um processo contra isso. Contra esses abusos. E aí as minhas irmãs também entraram no processo nessa época. Mas hoje, a gente não tem mais contato, não tenho contato com nenhum dos 3. Eles ainda moram com a minha mãe, continuam sofrendo, porque eu fico sabendo através da família, mas eles ainda têm a esperança que ela vai mudar. Você com 9 anos é levada, você com 9 anos conta para sua avó, a sua avó não faz nada, você continua sendo levada para outros homens. Sim. Como era sua mãe conversando sobre isso com você? Ela não falava muito. Ela só me pegava e me levava. Ela ria, ela sorria? Não. Ela te olhava depois, ela te olhava antes? Ela, nessa parte de olhar, ela ficava olhando o abuso. Ela presenciava o abuso? Sim, às vezes sim. E às vezes ela fazia e eu tinha que ficar olhando. E fotografando e fazendo vídeo. Meu Deus. Quanto tempo você viveu esse... Só aos 17 anos que se abre um processo e ela para? Ou você vai durante o processo... Pior. Quando foi a primeira vez que você falou, não, eu não vou fazer isso? Com tinha quantos 22. anos? Com 22? 21 para 22 anos. Eu fiquei 24 anos da minha vida tentando sobreviver com essa família. Vai fazer 1 ano que eu tô vivendo. Tudo bem, mas você ficou 22 anos sendo usada sexualmente pelos homens que sua mãe levava ou te levava, ou para você filmar ela durante todos esses 22 anos? Sim. O que te fez falar não? Olha, eu
A única coisa que me passava pela cabeça era eu arrumar um emprego e sumir. Você foi estudar? Como que foi Estudei. Como foi esse lado da vida? Depois dos meus 17 anos, eu abri um processo. E aí, eu comecei a morar com a minha avó. Com 17 anos, você abre um processo. Que Eu abro um processo é esse? processo. Eu vou nas redes sociais, muda. Aí eu, cansada, abro uma publicação no Facebook com vídeo dos abusos, com áudio, um texto enorme falando o que estava acontecendo. Vídeo dos abusos que você sofria? De áudios da minha mãe falando o que vai fazer, que vai bater na gente, essas coisas, sabe? E aí eu escrevo o texto falando que eu preciso de ajuda, que o conselho não está fazendo nada. Isso porque, no meu caso, tem denúncias do Conselho Tutelar desde os 9 anos. Quem que fazia essas denúncias? Vizinhos, professores, parte da família. O seu pai de criação, ele deu o seu nome, hoje, Heloísa. Sim. Onde ele estava nesse período? Nesse período, ele sofreu também. Ele terminou com a minha mãe quando eu tinha cerca de 5, 6 anos. Que é quando começam... Não, os abusos começam com 9. Com 5. Com 5 anos, com ela tentando me matar, colocando fogo na minha cama. Ah, não, digo os abusos sexuais. Sexuais com 9. Até os 5 anos ela te deixou no lixo. Sua avó recupera você do lixo. Que se você tivesse sido encontrada por uma outra família, você nem estaria sentada aqui me falando. Aí você, do lixo, você vai para o lixão. Pelo que você está me contando, numa analogia, do lixo você vai para o lixão. Quando você chega em casa, seu pai de criação está com ela. Sim. E ele sabia que ela estava grávida, ele sabia que ela foi a boca de fumo te vender ou não? Não. Ele não sabia de nada, ninguém contou nada disso para ele? Não. Como que você fica sabendo dessa boca de fumo? A minha tia me contou. Que é essa que você falou que é a melhor parte da família. É a única que presta da família. Tá. Aí esse seu pai de criação morava com a sua mãe? Meu pai morava com a gente. Eu lembro muito dele apanhando da minha mãe. A minha mãe queimou a cabeça dele. Ele tem uma marca enorme na cabeça, não cresce cabelo. Gente, ela é uma Nazaré Tedesco.